Bem, a aula de hoje nós vamos continuar a tratar de um tema que a gente iniciou na aula passada, que é exatamente a intervenção estatal na propriedade. E na aula passada eu falei que essa intervenção estatal ela pode acontecer de duas formas, na propriedade privada e no domínio econômico. Expliquei para vocês um pouquinho sobre as particularidades do domínio econômico, as dificuldades ou as situações excepcionais que vão ocorrer essas intervenções estatais no domínio econômico e, por isso, a gente não vai aprofundar esse estudo. Então, de fato, dentro do nosso tema, que é a intervenção estatal, o que nós vamos aprofundar é exatamente o conhecimento dessa intervenção estatal na propriedade privada. Por quê? Porque isso daí, essas modalidades são aquelas mais comuns com as quais vocês vão se deparar na vida profissional de vocês. Então, por isso que a gente vai tratar delas, tá certo? Então, nós temos 6 modalidades de intervenção estatal na propriedade privada e nós vamos começar exatamente falando sobre a servidão administrativa. Bem, o que seria então essa servidão administrativa? A primeira ideia, né? O que é que vocês entendem por servidão? Servir a alguém ou algo. Muito bem. Servidão é algo ou alguém que serve a outro, né? O termo está ligado pessoa ou coisa que serve a outra pessoa. Pois bem, quando nós falamos servidão administrativa, nós vamos tirar essa ideia de alguém, de pessoa, e dizer que a servidão só pode ocorrer sobre coisas, ou sobre bens, ou sobre objetos, mas não é qualquer objeto. É um objeto imóvel, ou um bem imóvel. Então, a servidão, quando nós falarmos servidão administrativa, você vai pensar logo e ligar a servidão administrativa a bens imóveis. Como é a intervenção estatal na propriedade privada, essa servidão administrativa vai recair sobre um bem imóvel, que em regra ele é de propriedade privada. Por que a gente diz em regra? Porque excepcionalmente pode recair sobre outro tipo, mas a regra geral é que recai exatamente sobre a propriedade privada. Então você vai ver uma propriedade privada servindo a outras pessoas. E aí você pensa, poxa, como é que pode uma propriedade privada servir a outras pessoas? Por quê? Porque quando nós vimos ou nós analisamos lá o direito das coisas, vocês viram que qualquer bem, os direitos que uma pessoa pode ter sobre o bem são os direitos de posse, de propriedade, ou quando você tem esses dois juntos, você tem o chamado domínio, né? E aí o que é que acontece? Quando você tem um determinado bem imóvel servindo a outro, você acha estranho, porque isso daí, dentro dos direitos, você tem um direito de usar e de usufruir. Mas o direito de usar e usufruir, no caso de propriedade privada, pertence ao dono, ou a quem o dono conceder esse direito de uso ou de usufruto. Por que você diz isso? Pelo seguinte, digamos que um pai ele tem 3 casas e ele tem 2 filhos. Então o pai ele pode morar em uma casa e se os filhos já forem maiores, por N circunstâncias, ele pode conceder para que um filho more na segunda casa e outro filho more na terceira casa. Então veja bem, o imóvel é da propriedade do pai ou dos pais. Mas os pais, eles não obrigatoriamente precisam morar nos 3 imóveis. Então, por isso que ele pode conceder o uso a um filho do segundo imóvel e o uso ao terceiro filho. Se esses filhos forem pequenos, ou se esses filhos ainda estiverem em casa, ele pode alugar esses imóveis. Aí ele vai usufruir, né? Ou seja, as benesses da sua propriedade. Então, você tem essas várias relações. Então, a regra geral é quem é o dono, quem é o proprietário, ele é que vai ter o uso ou usufruto dos seus bens.
Quando você chega na servidão administrativa, então você vai ver que o imóvel ele não vai servir somente para o proprietário, ele vai servir também para outras pessoas. E aí você acha estranho, por quê? Porque sai da condição normal, sai da regra geral. Mas isso pode acontecer? Pode. E aí você pode pensar, professor, mas isso é raro? É raro, mas pode acontecer em alguns casos. Por exemplo, não faz muito tempo que nós, aqui no Ceará, estávamos enfrentando um período de seca. E aí o que acontece? Nesse período de seca, como às vezes a estiagem aqui no Nordeste, ela dura vários e vários anos, e se vocês pesquisarem, quem está sofrendo atualmente com a seca é o Sudeste, né? Nós estamos nessa crise energética exatamente por quê? Porque a maior parte da nosso potencial energético é hidráulico, e essas usinas hidrelétricas, elas estão exatamente no Sudeste. Só que como o Sudeste está em estiagem, o que está acontecendo com as bacias hidrográficas do Sudeste? Estão secando. Então você vê essa diferenciação. O fato é que seca não é mais particularidade do Nordeste, né? O Sudeste também vive, às vezes o Sul também vive essas secas. Então, quando você tem essa seca, onde tiver a água, embora seja numa propriedade privada, num período de seca, embora a água esteja em uma propriedade privada, ela vai ser utilizada por todos. Por quê? Porque a água é um bem de todos. Professor, quer dizer que se eu chegar, comprar uma fazenda que tem uma nascente, e se na região onde está a minha fazenda, todas as fontes de água secarem, só tiver na minha fazenda a minha nascente, eu tenho que dividir com as outras pessoas, eu não vou poder utilizar para a minha fazenda? Exatamente isso. Por quê? Entre a exploração econômica para você fazer o cultivo de vegetais, para você fazer o cultivo ou para você cuidar de gado ou pecuária, ou agricultura ou pecuária, mais importante é a atividade econômica ou a vida das pessoas? A vida das pessoas. Então, por isso que você vai ter que suspender a sua atividade e você vai ter que utilizar aquela água, tanto para a sua sobrevivência, como para a sobrevivência das pessoas que estão aqui ali naquela determinada região. Professor, mas isso é certo? É. Por quê? Porque a sobrevivência humana ela está acima de qualquer interesse privado. Então você vai ter que fazer o fornecimento para as pessoas ali da região. Professor, é certo? É, porque mais importante do que uma propriedade é o direito à vida. É mais importante do que o direito à propriedade. Então, por essas circunstâncias, é que você percebe que as propriedades privadas elas podem servir a outras pessoas, que não somente aos seus proprietários. Além disso, e geralmente no interior acontece muito isso, né? Então, o que acontece? Um casal geralmente se casa, compra um terreno grande e aí faz sua casa no terreno, na frente do terreno, e deixa um quintal atrás. Quando os filhos começam a crescer e vão se casar, geralmente onde é que esses filhos vão morar? Às vezes no outro espaço que o pai deixou atrás, né, de casa. Tem outros que às vezes adquirem casa própria, né? Exatamente. Então, ou os filhos constroem atrás, ou eles constroem em cima, né? Mas vamos colocar um caso em que os filhos construíram atrás da casa dos pais. Então você tem uma casa atrás e uma casa na frente. Mas a casa de trás ela só tem acesso à rua por que imóvel? Pelo imóvel da frente. Então você vai verificar que, embora as duas sejam propriedades privadas, o acesso da casa de trás ela só terá acesso à via pública, ou seja, as pessoas que moram na casa de trás, eles só vão poder acessar a rua e se locomover
livremente, que é o chamado direito de liberdade ambulatorial, porque vem de ambulante, ou seja, de você se movimentar, na verdade vem do movimento deambular, né, de se movimentar, então você só vai poder circular livremente se você tivesse acesso. Então, o que é que acontece? Existe uma servidão de passagem no imóvel da frente. Por quê? Porque o imóvel da frente ele não pode fechar e nem pode negar que as pessoas de trás elas tenham esse acesso à via pública. Então, por isso você começa a ver que mesmo o imóvel sendo particular, dependendo da situação onde ele se encontra, ele pode servir não só ao seu proprietário, mas ele pode servir a outras pessoas. Então, quando esses imóveis privados eles servem a outras pessoas além dos seus proprietários, então você tem esses casos de servidão administrativa. Vocês conseguiram entender essa ideia? Sim, professor. Ótimo. E aí o que acontece? Vem uma outra situação. Por quê? Digamos, naquela situação da fazenda, você deixou de fazer suas atividades econômicas para fornecer água a todo mundo. Ok. Ah, professor, então essa pessoa vai ser prejudicada? Não. Por quê? Dentro da ideia da servidão, diz o seguinte: quando um determinado bem imóvel ele serve a outras pessoas que não só os seus proprietários, esses determinados bens imóveis, o proprietário desses bens imóveis, ele pode pedir indenização se ele tiver algum dano, algum prejuízo. Então veja bem, a indenização ela é necessária? Não. Ela só é necessária se ela trouxer algum prejuízo. No caso do dono da fazenda, que tem que parar a sua atividade econômica para possibilitar a utilização da água por todos. Ele está tendo prejuízo. Por quê? Porque ele teve que parar a sua atividade econômica. Ele pode ter perdido seu gado, ele pode ter perdido sua plantação. Então, aí ele pode pedir esse ressarcimento. No caso, mas ele vai pedir o ressarcimento às pessoas? Não, ele vai pedir o ressarcimento ao Estado. Certo? Mas ele pode pedir esse ressarcimento. Ah, e aquele caso do pai em relação aos filhos? Você deixar um corredor de acesso. Ele deixar esse corredor de acesso, ele está sofrendo prejuízo? Ah, a intimidade dele vai ser violada. Por quê? Porque você vai ter janelas, os outros vão ficar passando. Então você não vai ter tanta privacidade, concordo com você. Mas isso daí é um dissabor. Que você já sabia quando o proprietário da frente ele faz o imóvel atrás, ele sabe que ele vai ter essa situação, mas ele está fazendo uma opção. Então, por isso que nem todo caso de servidão administrativa tem a indenização. A indenização é quando efetivamente tiver um prejuízo, ou seja, quando esse prejuízo ele é demonstrado, aí sim você vai ter a necessidade dessa indenização. Tá certo? Se a pessoa for muito prejudicada. E como é que você sabe que existem essas servidões administrativas? As servidões administrativas, elas podem acontecer por acordo. Aí esse acordo se faz com o aval da administração pública, ou ele pode ser feito por sentença judicial. Se o proprietário ele não quiser aceitar esse determinado acordo, as pessoas que precisam da servidão, elas podem entrar na justiça para que a justiça reconheça a servidão administrativa. Então, por isso que pode ser feito ou por acordo, e aí você pede a chancela da administração pública, por isso que você chama acordo administrativo, ou através de sentença judicial, quando a parte que se vê com o seu direito minimizado, ou tolhido, ou diminuído, ele se nega a conceder esse direito, então as pessoas que se sentirem prejudicadas, elas podem ir à justiça, para que a justiça reconheça o direito delas. Então, por isso pode ser feito das duas vias. Agora, isso é um fato. Existe e é um fato. Não tem como a pessoa escapar. Então, a melhor situação seria o acordo onde você consegue negociar. Ou seja, você consegue, pelo menos,
tentar falar com as outras pessoas que serão beneficiadas, como você minimiza aquele dissabor para você. Tá certo? Então, a melhor situação seria exatamente o acordo. Mas, se não for possível, as pessoas se sentirem prejudicadas podem ir para a via judicial e, judicialmente, o juiz vai fazer a avaliação. Agora, o juiz ele pode reconhecer a servidão administrativa judicialmente, ou seja, no processo judicial. Aí fica mais complicado, porque por decisão judicial você não tem como escapar. E, assim como as servidões elas podem ser instituídas, elas também podem ser extintas. E aí, como é que essas servidões administrativas elas podem ser extintas? Nós temos esses 3 casos aí que estão na tela, estão nos apontamentos aí de vocês. O primeiro delas é desaparecimento do bem gravado. E aí, vamos colocar aquela casa lá que foi feita pelos pais, e depois os pais, vendo a necessidade, autorizaram os filhos ou os filhos a fazer uma casa atrás, né? O que acontece? Com o decorrer do tempo, as cidades elas vão aumentando. E nesse aumento das cidades, nesse crescimento das cidades, o que acontece? As vias públicas elas vão ficando congestionadas. Então, como as vias públicas elas vão ficando congestionadas, você começa a ter um problema de circulação de pessoas, né? Circulação de veículos, de pessoas. Então, por isso, a cidade, no seu planejamento, ela pode ter a necessidade de que determinadas ruas se transformem em avenidas. E como é que você transforma uma rua em avenida? Professor, eu acho que é alargando, será? Se for muito estreita, tem que alargar e tem que pavimentar, no caso, né? Ou às vezes também pode tirar o status, né? Por, talvez a troca, né? De nome, vai ser avenida tal, né? Pelo menos é a ideia que eu tenho. Você falou muito bem, Rosário. Ele vai ter que alargar. Mas como é que ele alarga se ele tem casa de um lado e de outro? Em vários casos, professor, dos que eu pelo menos já vi, né? Por exemplo, há locais, por exemplo, em Angola também já teve isso, casas que estão, ao invés num local em que o governo quer fazer uma determinada obra. O mais sensato é fazer o quê? É indemnizar essas pessoas, ou às vezes o governo cria programas, né? Ou cria um projeto tipo de construção de casa, transfere essas pessoas para uma determinada zona e aí demole essas casas, né? E às vezes acontece que o governo também pode ser que ele negocia, né, com os moradores, passando uma quantia de dinheiro, e se as partes estiverem de acordo, então os moradores saem. Mas também tem vezes que os moradores não querem sair, o governo pode se usar da força, né, que tem, do poder que tem, né, poder retirá-los, né, por vias legais, através de que através de um processo judicial, né? Nós precisamos isso porque aí vai estar se sobrepondo o interesse coletivo do interesse de uma só única pessoa, né? Porque a via não vai ser só para os membros do governo, no caso, né, que seriam os atores ou os agentes dessa ação. Exatamente. Então, perceba que quando você precisa transformar a rua em avenida, aqueles imóveis que estão tanto de um lado da avenida como do outro, eles muitas vezes têm que ser desapropriados, e aí tem que ter a indenização devida aos seus proprietários, para que você consiga fazer os alargamentos. E aí o que acontece? O governo ele não é obrigado a indenizar o imóvel todo, só se o imóvel realmente não tiver mais como existir. Depois que você tirar a faixa que você necessita, se ele não tiver mais como existir, ele vai ser retirado. Mas digamos esse imóvel grande, onde você tem essa casa nos fundos. Digamos que só precisa da área da casa da frente. Isso quer dizer o quê? Que você removeu a área da frente, então a casa de trás não é mais casa de trás, ela vai ser a casa da frente. Então, se a casa da frente foi removida e você só tem agora a casa de trás, então você só tem um imóvel. Ainda precisa dessa servidão? Não mais, né? Não existe mais a casa da frente, agora só existe uma casa em vez de duas,
Você só tem uma. Então, essa única que restou, ela vai ter acesso direto agora à rodovia. Por quê? Porque o empecilho que existia à frente já não existe mais. Foi removido ao converter a rua em avenida. Conseguiram acompanhar o raciocínio? Tranquilo? Então, por isso que nós dizemos que a servidão administrativa, ela, uma vez que ela pode ser instituída, ela também pode ser extinta. Mas aí nessas circunstâncias especiais. Porque, como o bem da frente, nós chamamos que ele é um bem gravado, o que é que ele é? Por que ele é gravado? É porque nele consta a servidão administrativa, ou seja, que aquele imóvel ele serve, além dos seus proprietários, a outras pessoas por determinadas situações. Né? Então isso daí fica gravado, ou seja, ele fica no documento daquele determinado bem, fica registrado. Então, por isso nós chamamos de bem gravado. Se o bem que foi gravado ele não existe mais, então você não tem mais a servidão administrativa. Ela passou a ser desnecessária, por uma questão de lógica. Tá certo? Pois não, Amado, pode falar. Sim, bom dia, professor. Relativamente a esse exemplo que o Rosário deu, né? Será que podemos conectar isso também, a mesma cena que aconteceu aqui, essa obra que o governo fez, né? Que fica perto da Auroras, a estrada é passada mesmo no treino de uma pessoa aí. Certo. Essa estrada que foi feita, tão logo você chega ali naquele anel viário, logo que você chega em Acarape, passa ali por trás do campo dos Palmares, passa pelas Sim, Auroras e volta para a rodovia, não é isso? sim, isso. Pronto. Você tem que ver o projeto, né? Como é que estava no projeto. E aí, se você faz essa nova status, você, assim como você pode alargar, você pode fazer novas vias. Então, se você vai fazer via onde não existia, todos os proprietários daquela determinada região, eles vão ser afetados. Então, quando eles são afetados, eles vão ter que ser indenizados por aquilo que o Estado ele está se apossando para fazer a estrada. Tá certo? E aí todos eles têm que ser, no caso, indenizados. Tá certo? E aí tem que ver as viabilidades dos terrenos e tudo mais. Mas é o que acontece por quê? Porque entre o interesse particular do proprietário e o interesse da coletividade em ter uma nova rodovia, em ter a melhoria de acesso, você vai dar prioridade a quem? Ao interesse coletivo e não ao interesse privado. Então, o interesse coletivo ele sempre prevalece. Vocês viram que dentro da dinâmica do direito administrativo, nós já temos um princípio, que é o princípio da supremacia do interesse coletivo, né? E aí, nós sabemos que sempre tiver qualquer, ou na regra geral, né? Sempre que você, em regra, quando você tem o interesse coletivo e o interesse particular, o interesse coletivo ele sempre vai prevalecer. Tudo bem, entendido? Sim, professor, muito obrigado. De nada. Então, o próximo exemplo, né? A incorporação do bem gravado ao patrimônio em favor do qual foi gravado. Então, ou foi instituído. Então, vamos imaginar o seguinte: o pai mora na frente e um filho mora atrás. Quando os pais falecem, esse filho, ele quer juntar os dois imóveis. Então, fazer dos dois imóveis um imóvel só. É possível? Como estão no mesmo terreno, ele pode fazer uma reforma nos dois imóveis e juntá-los e tratá-los como um imóvel só. Pode. Então, a partir do momento que ele junta, só tem uma família morando, você não tem mais a necessidade dessa servidão administrativa. Por quê? Porque o imóvel de trás já não existe mais. Agora faz parte somente de um imóvel. Então, é a incorporação do bem gravado, ou seja, o imóvel da frente, ele incorporou o imóvel de trás. Agora, em vez de ser dois imóveis, agora é um só imóvel. E aí, com um só imóvel, não existe mais essa necessidade de servidão administrativa, ou seja, ele não precisa mais desse corredor de passagem. Por quê? Porque o imóvel, todo ele é utilizado de maneira conjunta. Então, por isso, você não tem mais essa necessidade dessa servidão de passagem. Então, também, a servidão, ela é extinta. Ou, digamos que ele pega os dois,
transformam em kitnets e passa a alugar. Ele se muda para outra casa e transforma tudo em kitnets e passa a alugar. Também, porque você não vai ter mais, você continua não tendo mais 2 imóveis. Você tem agora um só, e aí esse imóvel que você faz, ele dá acesso a todas as pessoas que residirem nesse determinado imóvel, nesse determinado edifício, à rua. Então não tem mais essa outra necessidade desse corredor de passagem que existia anteriormente. Então, por isso, você também desfaz a servidão administrativa. E também pode acontecer por desinteresse superveniente do Estado, que é o terceiro caso. E aí a gente vai voltar àquele da fazenda, né? Então, você tem a fazenda, que tem a nascente, é a única nascente na região de onde brota a água, então você tem que aceitar, suspender suas atividades, para que você mantenha a sua vida, da sua família e das pessoas que estão ao redor. Tão logo a região volte a ter chuvas e comece a brotar as novas nascentes, não vão utilizar mais somente a sua nascente, vão agora utilizar todas. E digamos que o sistema de abastecimento público ele volta ao normal. Então não tem mais necessidade daquela sua fonte. Então, aquela servidão administrativa também que existia, ela passa agora a não ser mais necessária. Então é um desinteresse superveniente, ou seja, aconteceu alguma coisa onde a sua propriedade ou aquela água na sua propriedade ela não tem mais interesse. Porque voltou a ter água em outros locais e voltou o sistema de abastecimento público. Então, você também extingue aquela determinada servidão administrativa que foi constituída dentro do período de crise. Então, ele só vai prevalecer no período de crise. Passou o período de crise, aquele período excepcional, então você não tem mais necessidade dela. Entendido? Alguma dúvida? Sim, professor, entendi. Bem, como vocês entenderam, vamos passar para a outra hipótese de intervenção estatal na propriedade privada, que é exatamente a requisição. Pessoal, e aqui, quando eu acabar, eu vou tentar, enquanto eu for fazer a exposição da requisição, fazer exatamente a diferenciação da requisição frente à servidão administrativa. Porque o importante é você perceber também que são modalidades diferentes, porque as situações, elas são diferentes, certo? Então, vocês têm que perceber isso. Nós temos modalidades diferentes porque são situações diferentes. Então, a gente tem que saber distinguir essas várias situações. Quais são as particularidades da requisição, né? E aqui eu vou começar com a ideia que geralmente vocês veem nos filmes, né? Então, eu acho que a maioria de vocês deve gostar de filmes e deve assistir dos filmes mais variados. A maioria desses filmes que vocês assistem são aqueles filmes de Hollywood, né? Ou filmes ou séries. Pois bem, geralmente nesses filmes policiais tem uma perseguição de carros. E aí o que é que acontece? Geralmente o policial, quando ele não tem carro, o que é que ele faz para perseguir o bandido? Pega outro carro, professor. Pega o carro de quem? De Da alguma polícia, pessoa do que esteja Estado? perto. Não, alguma passagem. Por favor, repita, está bem baixinho. Ou será algum condutor que está passando, né? Pode pedir e pegar, pelo menos o que eu vi no filme, né? Ele apresenta o seu documento e pega o carro. Pronto. Ele se apresenta como um preposto de Estado, um representante de Estado e pega um bem privado, um carro privado, de um particular. Ele não obrigatoriamente vai pegar um carro do Estado, ele vai pegar qualquer carro à disposição. Provavelmente você vai ter carro de particulares, ou seja, de pessoas comuns, que estão lá à disposição. Pois bem, essa é a ideia da requisição. Então, perceba que essa requisição, ela não é feita, diferentemente da servidão administrativa, ela não é feita somente para bens imóveis. A requisição, ela pode ser feita sobre bens móveis, é o caso dos carros, como vocês viram lá nos filmes, né? Também pode ocorrer sobre imóveis e pode ocorrer sobre serviços. Olha aí, uma das grandes diferenças é o objeto. Segundo,
Por que você institui a servidão administrativa? É porque existe uma necessidade. Existe uma necessidade pública, então por isso que é instituída a servidão administrativa. Mas e a requisição? Por que aquele policial ele precisa daquele carro naquele momento? Para ele pedir o carro de um particular? Para perseguir aquele bandido. Né? Muito bem. Para perseguir o bandido. Então, questão de segurança, né? Porque existe um perigo público iminente. Então, perceba que o motivo que gera a servidão administrativa é uma necessidade pública, e o motivo que gera uma requisição, ou alguns chamam de requisição administrativa, é outro, que é exatamente o perigo público iminente, ou a situação de perigo público iminente. Então veja que nós temos aí já duas diferenças, né? Quais são as duas diferenças? A primeira diferença que nós temos é o objeto, sobre o que pode recair a requisição, e a outra diferença é o motivo. Os motivos eles são bem diferentes. E aí você vai se perguntar, mas o que seria esse perigo público iminente, pessoal? O que é que vocês acham? Professor, Pois não, pode falar. está me ouvindo, né? Sim, estou ouvindo, pode falar. Relativamente a esse exemplo, não é, do bandido está entre nós, então já é um perigo, não é? Um perigo está solto aí, então acho que o policial tem que correr atrás para conter esse bandido, né? Muito bem. Então pode falar. Não, já concluí, professor. Ok, tá certo. Agradeço pela sua contribuição. Então, quando você fala perigo público, é algo que ameaça a coletividade. Agora, essa ameaça à coletividade não precisa ameaçar a todas as pessoas. Podem ser a uma parcela da comunidade? Pode. Não precisa ser a todo mundo. Tá certo? Então, algo que traga ameaça à coletividade. E aí, você tem que ver que esse perigo ele é algo que é iminente, ou seja, ele está prestes a acontecer. A qualquer momento ele pode explodir, a qualquer momento ele pode acontecer. Então, esse perigo público iminente é exatamente nessa ideia que ele vai existir. Então, por isso que a requisição ela tem que ser de imediato. Nós falamos aí do caso dos filmes, onde você vê a requisição no caso de você ter bens móveis. Mas pode também recair sobre bens imóveis? Pode. Por exemplo, infelizmente, existem desastres naturais. Quando acontecem os desastres naturais, os desastres naturais, eles acontecem somente onde o Estado está preparado? Não, né? O desastre natural, uma inundação, um terremoto, um maremoto, um tsunami, ele pode ocorrer em qualquer local. Então, e o Estado ele não tem propriedade em todos os locais. Então, digamos, se o desastre ele acontece em um determinado local que o Estado ele não tem nenhuma propriedade, ele vai poder atuar nesse local? Vai. Mas ele vai atuar de que forma, pessoal? Ele vai fazer uma requisição, ou seja, ele vai requisitar uma propriedade ou a parcela de uma propriedade para ele instalar a sua base operacional. E aí, com a sua base operacional instalada, ele vai poder mandar suas equipes para que façam exatamente aquelas necessidades. Você pode ver em qualquer um dos problemas que acontecem. As inundações, se vocês procurarem aí na internet, pode ver no Brasil, ou os estrangeiros podem ver nos países de vocês. Quando você tem alguma tragédia, algum desastre natural, você vai ver que o Estado ele vai ter que mandar a sua base de apoio. Por isso que, geralmente, as Forças Armadas e alguns órgãos de segurança, que fazem parte da segurança pública, ele tem tendas,
ele tem carros para centros de comando, tem ônibus adaptados, para exatamente ele colocar esses centros de comando onde se faz necessário, no caso desses desastres. Agora, como ele não é obrigado a ter propriedade em todos os locais, ele vai pegar uma propriedade privada, aquela que tiver melhores condições para comportar suas tropas, para comportar a base, para comandar as ações onde ele possa utilizar. Então, por isso que essa requisição, ela não vale somente para os bens móveis, ela também vale para os bens imóveis, como também ela pode ocorrer para serviços particulares. Exemplo, infelizmente aquela situação que ocorreu em Mariana, onde ocorreu aquele rompimento da barragem. Sedimentos ficaram por muitos locais. E aí, você tinha necessidade de ter pessoas ali ajudando para tentar salvar o máximo possível de pessoas que podiam estar soterradas? Poderia. Então você podia pegar pessoas, não só bombeiros militares, mas bombeiros civis da região ou de outros estados. Eles poderiam ir para lá e se dedicar a ajudar naquelas buscas, naqueles resgates? Poderia. E aí essas pessoas, elas não estavam entregando os bens móveis ou imóveis, elas estavam entregando os seus serviços. Então, por isso que além de bens móveis, você pode ter bens imóveis ou você também pode ter os serviços dos particulares. Então, por isso que a requisição, a ideia da requisição, ela é bem mais abrangente. O Estado ele pode requisitar tudo aquilo que ele precise para dar uma resposta, para ajudar a população que está necessitada, por conta desse perigo público que seja iminente. Então, por isso você verifica que a requisição ela é muito mais abrangente do que a servidão administrativa. Porque a servidão ela acontece naturalmente, pode se desfazer naturalmente, e é uma necessidade pública. Mas a requisição ela tem que ter uma resposta imediata. Por quê? Porque ou está prestes a acontecer ou aconteceu. E aí o Estado tem que dar a resposta. Porque vocês têm que lembrar que dentro do Estado, o Executivo é que tem essa obrigação ou essa obrigatoriedade de dar as respostas em períodos de crise. É do Executivo. É a atribuição do Executivo. Você não tem como fugir disso. Então, por essa situação, é que você tem essa particularidade. E aí, para facilitar ou para ajudar nessa resposta, você tem exatamente essa situação da requisição. Um ponto semelhante com a servidão administrativa. É preciso ter indenização? Não, só se for necessária, porque ela só vai acontecer se houver algum prejuízo. Então, se for demonstrado algum prejuízo do proprietário, aí indeniza. Se não tiver, não se indeniza. Mas perceba duas coisas. A indenização, ela é obrigatória? Não. Ela é excepcional. Ela só é feita se for demonstrado algum prejuízo. E ela vai ser ulterior, ou seja, ela só vai ser feita depois que a requisição acabar. E outra diferença entre a servidão administrativa e a requisição é que a requisição, como é um perigo público iminente, ela não vai durar para sempre. Ela é provisória. E a servidão, ela pode ser provisória ou pode ser permanente. Via de regra, existe uma tendência a ser permanente, as servidões administrativas. As requisições, não. Elas sempre serão provisórias. Ela vai durar enquanto durar o perigo. Depois que aconteceu o perigo, aí pode se transformar em uma outra situação. Vocês conseguiram compreender a requisição? Sim, professor. E eu queria também que vocês compreendessem as semelhanças e diferenças da requisição para a servidão administrativa também, tá certo? Podemos continuar? Sim, professor. Ótimo. Então, a próxima modalidade que nós teremos é exatamente o da ocupação temporária. E aí você já começa a ter uma situação que você diz, poxa, a requisição ela existe
e a requisição ela é provisória. Então, essa ocupação também existe e o nome já está dizendo, ela é temporária, ou seja, ela também será provisória. Então, qual é a grande diferença entre a requisição e a ocupação temporária, pessoal? Se você verificar, existe uma diferença grande entre a requisição e a ocupação temporária. Qual é? Porque a requisição vem por causa de um perigo público iminente. Então, existe um perigo público iminente. É algo que o Estado como um todo, uma parte do Estado, está sofrendo ali um perigo. E o Estado, como ele tem que proteger seus cidadãos, ele tem que dar uma resposta mais efetiva e imediata possível. Mas você tem o perigo. Na ocupação temporária, é um serviço que o Estado ele precisa fazer. Então, ao invés de perigo, você tem uma necessidade pública. E essa necessidade é um sentido bem lato, porque podem ser diversas situações. Exemplo, vocês até bem pouco tempo, vocês viram aí perto de vocês, né? Quem transitava aí na rodovia estadual, vocês viram que o governo estadual, eu acho que lá para 2012, 2013, decidiu duplicar a rodovia, que passa aí por Redenção e Acarape. Mas para que ele fizesse essa rodovia, ele precisou o quê? Contratar a empresa para fazer a duplicação. E aí, como ele só tinha uma via, ele vai ter que transformar essa via em duas. Então ele teve que construir uma nova estrada ao lado. E isso daí, em muito tempo, precisa de serviços complexos, como serviço de terraplanagem, ou seja, ele precisava condicionar a terra para que você tivesse essas duas vias. Uma em um sentido e outra no sentido inverso. Ok. Então você precisava de maquinário, você precisava de material pesado, você precisava de trator e outros equipamentos pesados. Pois bem, essa empresa ela ia trabalhar durante o dia e fora daquele período ali de 8, 9 horas no máximo, se tivesse hora extra, esse maquinário ia ficar onde? No meio da estrada? Não pode, né? Porque ele corre o risco de acidentes, de serem causados acidentes. Então eles precisavam ser recolhidos. Eles deveriam então ser recolhidos na sede da empresa? Não pode, porque a sede da empresa pode estar muito longe. Então por isso que ele vai precisar de algum local ali da região próximo para que essas máquinas elas sejam guardadas e possam ser utilizadas nos outros dias. Então, por isso que, para a execução de algumas obras, você pode ter a necessidade da ocupação temporária. Para essas grandes obras, onde você utilize esse material pesado, esse maquinário pesado, e além do mais, de equipamentos que você precisa também durante a obra. Né? Esses trabalhadores eles vão ter uma necessidade de um local de refeitório e tudo mais, então você pode fazer ao longo da estrada e fazendo ocupações temporárias em algumas propriedades ali vizinhas à obra. É uma ocupação temporária. Você vê, existe um perigo? Não, mas existe uma necessidade. Ela está dentro das políticas do governo. Além desse, nós podemos ter outras situações. Por exemplo, agora nós estamos tendo a pandemia do coronavírus. E o ideal para que a melhor arma que nós achamos no momento para combater, qual é? A que tem sido mais eficiente? Acredito que antes de haver a vacina, né, a gente tinha que se proteger com máscaras. Agora já avançou mais, tem a vacina. Mas a gente Exatamente. tem que continuar usando máscara, né? Porque Isso. Mas o que eu quero colocar, aquela que tem sido mais eficiente é a vacina, né? Então, o que acontece dentro dessa situação? Queira Deus, né, que nos abençoe, mas a necessidade de vacina vai ser o tempo todo? Não. Mas num primeiro momento, você tem que conseguir vacinar a maior parte da população no menor prazo possível.
Então, o que acontece? Só os locais do estado vão ser suficientes para fazer essa vacinação? Não. Então, você pode utilizar de outros locais. Por exemplo, além da vacina contra o coronavírus, nós tivemos aí, eu não sei se vocês participaram, mas a campanha de multivacinação. Vocês sabem o que é essa campanha de multivacinação? É a De várias campanha das vacinas gripes, diferentes. né? Vou conceder a palavra aos dois, tá bom? Orlando, por uma questão de cavalheirismo, a gente vai primeiro ouvir a Damiana, depois você, tá bom? Não, tudo bem. As honras. Eu disse que era várias vacinas diferentes, né? Que teve para as crianças e para os adultos para tomarem aquelas vacinas logo do início, para as pessoas que não tinham tomado ainda. Exatamente. Isso. Muito bem, Damiana. Obrigado pela sua contribuição. A campanha de multivacinação é isso. Por quê? Porque as pessoas ficaram com tanto medo do coronavírus que não queriam mais nem sair de casa. E você ainda tem algumas coisas que você precisa fazer. Porque o que acontece? Não existe no mundo só o coronavírus. Existem também as outras doenças. Então, a profilaxia. Infelizmente, aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros ele só vai ao médico quando ele está com problema de saúde, ou quando o problema de saúde dele se agrava, né? Ele tem aquela doença, mas ele vai ali levando no banho-maria até que ela realmente gere uma dor, ou seja, tem alguma situação que não dê mais para ele aguentar. Aí é que ele vai no médico. Poucas são as pessoas, e o programa de saúde, ele visava, o programa de saúde da família, os famosos PSFs, eles visavam exatamente acabar com essa mentalidade do brasileiro. Você tem que ir ao médico fazer o acompanhamento, ou seja, ver se a sua saúde está boa, porque se... E aí a gente teria que fazer um check-up, né? Ou os check-ups. Se o seu check-up anual tiver algum problema, então é melhor porque você vai detectar o problema mais cedo e você tem maior chance de recuperação do problema, se você detecta ele cedo. As pessoas pararam de fazer check-ups, né? Foi tanta informação sobre o coronavírus que as pessoas acharam que só tinham o coronavírus do mundo. Mas ainda existem outras coisas. E aí o que acontece? Onde é que é mais fácil você encontrar as pessoas? Porque nem todo mundo vai ao posto de saúde. E é onde é mais fácil você encontrar essas pessoas. Agora eu vou conceder a palavra ao Orlando, tá certo? Que ficou aí, também ia fazer a intervenção depois da Damiana. Pois não, Orlando, pode falar. Não, era a mesma coisa que ela falou a respeito, era a mesma questão que eu ia responder. E ela acabou respondendo também. Pronto, agradeço. Mas percebam que essa campanha de multivacinação, as pessoas procuraram muito ou elas não procuraram? Não procuraram. E aí, Eu lembro quando eu fui tomar a minha da gripe, a moça disse que tinha muita vacina sobrando, porque as pessoas só estavam ligadas no coronavírus. Então, é isso que a gente precisa. Assim, as pessoas têm que estar conscientes do coronavírus e tem que tomar cuidado com o coronavírus? Tem. Mas a gente tem que esquecer... a gente não pode esquecer que não tem somente o coronavírus. Existem também os outros problemas. E a gente vai ter que cuidar de todos eles. Tá certo? E aí, o que acontece? Quando o Estado ele verifica que as pessoas não vão para o centro de vacinação, o que é que o Estado ele tem que fazer? Tentar ir aonde as pessoas estão. Pois bem, hoje em dia, onde é mais fácil? Você ir para barzinho, restaurante é mais difícil, né? É um número reduzido de pessoas. Mas onde você tem uma grande quantidade de pessoas em que você pode conseguir o contato com pessoas não vacinadas? Aeroportos, né? Tem um trânsito de muitas pessoas. Onde mais? No centro das cidades, as pessoas estão retornando ao trabalho, né? Então tem muita gente nos centros das cidades, que trabalha nos centros das cidades. Aonde mais? Muito bem, aí, nos shoppings. Mas se você verificar, não são os locais de vacinação, não são os centros de vacinação, mas você pode ter propriedades privadas, onde o Estado ele vai precisar utilizar para quê? Para conseguir chegar aonde ele precisa chegar, ou seja, na população, para que a população ela possa ser vacinada. Diga, Rosário, pode falar. Eu estava a dizer, professor, também, por exemplo, nos terminais de ônibus também há muita circulação de pessoas, né? Também podia ser viável. Terminais de ônibus, muito bem, rodoviárias, muito bem. Então, perceba que
quando as pessoas não procuram o Estado tem que fazer políticas públicas para ir até essas determinadas pessoas. Mas veja que não é o perigo, é uma necessidade. Não é o perigo, é uma necessidade. Então, aí a grande diferença que você tem da requisição para a ocupação temporária. E aí, outra situação, como não é um perigo, aqui os objetos da requisição e da ocupação temporária vão ser diferentes, né? Porque enquanto a requisição você tem os bens móveis, imóveis e os serviços dos particulares, na ocupação temporária você só tem os bens móveis e ou imóveis. Só vai recair sobre bens. Enquanto que a requisição sobre serviços. E enquanto que, quando você analisa a servidão, ela vem somente para bens imóveis. Então, mais uma vez, é importante você entender caso a caso e saber diferenças e semelhanças entre eles. E aí o que acontece? Enquanto que a requisição ela tem que acontecer quase de imediato, porque é uma resposta do Estado, e essa resposta do Estado ela tem que ser dentro do tempo certo, a ocupação temporária é algo que você tem que fazer rápido ou pode ser planejado? O que é que vocês acham? Planejado. Muito bem, pode ser planejado. Então, o Estado, como ele tem que agir de maneira organizada, ele vai fazer um planejamento, aí ele vai expedir atos para dizer quais são os locais que ele vai utilizar, vai dizer por que é que ele precisa desses locais ou precisa desses determinados bens móveis e ou imóveis. Então, ele dentro da necessidade do Estado, o Estado ele faz ele encaixa na sua política pública, faz o planejamento da atividade e executa. Tá certo? Então você vai ver exatamente essa circunstância, que ela é diferente das outras. E aí você começa a perceber por que existe a necessidade de você diferenciar a ocupação temporária da requisição. Estão conseguindo compreender essa necessidade de diferenciação? Estão conseguindo acompanhar? Sim. Pronto. Então, dentro dessas circunstâncias, você vai entender, então, os objetos, que é diferente dos objetos da requisição, que é diferente do objeto da servidão administrativa. Você vai entender que os motivos ou as razões do estabelecimento de cada um dos três são diferentes, né? Inclusive, de todos eles, a ocupação temporária ela é até mais organizada, né? E aí você vai ter semelhanças. Por exemplo, a ocupação temporária, o nome já está dizendo. Qual é o período dela? É um período provisório, né? É enquanto for necessário para aquela determinada necessidade. Por exemplo, essas campanhas de vacinação vão ser muito tempo? Não, né? Vão ser poucos dias. Pode ser utilizado em eleições. Como na eleição toda a população vai votar ao mesmo tempo, então você não vai ocupar somente os espaços públicos. Você pode se utilizar de alguns espaços particulares. E aí o dia da eleição é o quê? É um dia que todo mundo vai votar naquele determinado dia. Então você verifica que existem prazos, né? E geralmente esses prazos são curtos, esses momentos são curtos. Mas, por exemplo, quando você está construindo a estrada, você já tem um pouquinho mais de tempo, né? Porque você não vai conseguir fazer a construção em dias, você pode levar meses. Então, por isso que você vai ver, você já vai percebendo essas distinções entre a servidão administrativa, a requisição e a ocupação temporária. Tá certo? Conseguiram acompanhar aí a diferença delas? Referente à indenização na ocupação temporária. Também só vai ter indenização se for necessário, né? Se mostrar. E aí a instituição ela vem dentro do planejamento, vai ter um ato administrativo que vai instituir, e a extinção também é quando cessar aquela determinada necessidade pública. Ok? Alguma dúvida aí sobre a ocupação temporária?
Não? Então, vamos seguir adiante, né? Vamos lá. Então, o próximo caso, como vocês estão vendo aí, é exatamente da limitação administrativa. E aí a gente, mais uma vez, vai entender o que é que seria esse termo, né? Limitação. Então, na visão de vocês, pessoal, o que é limitação? O que é que seria essa limitação? Sua limitação seria, né, até o ponto em que o Estado pode ir né, nos contratos ou na licitação administrativa, no caso, né? Seria o limite, no caso. Eu vou reorganizar aqui seus pensamentos. Pode ser, Rosário? Então vamos lá. A gente está estudando a intervenção do Estado na propriedade privada. Então, essa limitação, ela vai recair sobre o quê? A gente está estudando, são as intervenções do Estado sobre a propriedade privada. Então, essa limitação vai recair sobre o quê? Sobre a propriedade privada, no caso. Sobre a propriedade privada, exatamente. Então, você vai analisar situações em que a propriedade privada ela não vai acontecer da forma que ela quer. Ou que o proprietário quer. Ou seja, o proprietário não pode chegar e utilizar a propriedade assim como ele bem entender. Um exemplo. Você pode ter uma casa de shows do lado de um hospital? Não, professor. Acho que é na propriedade. Exatamente. Então, a casa de shows, ela gera barulho. Então, o ideal é que ela fique até afastado, né, de residências. Porque o horário, geralmente, o horário de funcionamento da casa de show é um horário em que a maioria das pessoas está o quê? Estão Descansando, repousando, né? Dormindo, né? Descansando. Um de cada vez. Um de cada vez. Pode falar, eu vi o Manuel. Pode falar, Manuel. Sim, professor. Normalmente são os horários em que os pacientes estão descansando depois de ser medicados, né? Temos também exemplo, por exemplo, das viaturas. Muitas das vezes são proibidas de fazer ultrapassagens, né, em frente aos hospitais para evitar de noite, para evitar abusinas. Exatamente. Orlando, quer falar? Pode falar. Lá em Canindé, eu sou de Canindé, lá em Canindé, a minha casa lá em frente a um clube, né? E geralmente quando tem eventos, ninguém consegue dormir, porque o barulho é muito alto. Não deveria nem existir esse clube, né? Esse clube deveria ser mais afastado, né? Justamente. Infelizmente o Estado ele não é eficiente, né, Orlando? Infelizmente. É complicado. Nossa solidariedade a você e sua família, viu? Porque eu sei que é muito complicado. Quem mais queria falar? Eu tinha visto os dois, o Manuel e o Orlando. Bem, então, voltando aqui ao nosso raciocínio. Então, as pessoas acham, como a propriedade é minha, eu posso fazer com ela o que eu quiser. Não, você tem que entender que a propriedade é sua, mas o Estado, ele pode dizer como é que você vai utilizar a sua propriedade. Ou até que limite você pode utilizar a sua propriedade. Então, por isso, você tem essa ideia das limitações administrativas. Ou seja, são limitações que o Estado impõe para os particulares de como é que eles podem explorar as suas propriedades privadas. E aqui, hoje em dia, o WhatsApp ele explode com alguns memes, né, ou com algumas situações. Faz poucos dias que eu recebi uma foto que mostrava uma casa que construíram o segundo andar. Para você construir um segundo andar, você precisa de coluna, né? E pasmem todos vocês. Vocês sabem qual foi vocês sabem o que foi que utilizaram de coluna para a varanda da casa?
O quê? O poste de iluminação. E aí, Meu Deus do céu. brasileiro é muito criativo, né? E comediante, colocaram. Você acha que do poste você só pode tirar energia? Não. Você pode tirar, inclusive, aliás, no modo hard, você pode até fazer ele para incorporar o poste à sua casa. Então, você verifica que não existe muita noção para as pessoas, né? Além do que, aquele poste ali é um poste com energia, né? E se, infelizmente, algum dia, excepcionalmente, partir um daqueles fios ali, vai cair direto na casa, né? Ou seja, o recuo, ele é necessário. Então, você verifica exatamente isso, porque as pessoas muitas vezes perdem a noção do que é que pode ser feito e o que é que não pode ser feito. E você tem que ter em mente que, está certo, a propriedade é sua. Mas, embora a propriedade, ela sendo sua, o Estado, ele pode colocar limitações ao exercício que você tem da sua propriedade. Então, por isso você tem a necessidade de ter essas compreensões, para você saber até onde você pode fazer, né? Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas, elas deturpam as compreensões delas, pensando que podem fazer de tudo, né? E aí, vamos aqui para algumas situações que acontecem. Por exemplo, quando eu geralmente saio por redenção, eu vejo que as casas, elas são contíguas. O que são essas casas contíguas, ou casas geminadas, né? Elas são parede com parede. Não existe um espaço de separação. Como são casas muito estreitas, não existe um espaço de separação, né? Então, tudo é construído. Então, imagine o seguinte. Deus o livre, uma situação hipotética, mas vamos orar a Deus que não aconteça. Mas se acontecer um problema estrutural numa casa, as vizinhas podem ser afetadas? Podem. E a probabilidade é alta ou é baixa? É altíssima, né? Porque, como as casas elas são contíguas, afetou uma, vai sair afetando as demais. As vizinhas. Porque elas são juntas. É parede com parede. A parede de uma casa também é a parede da outra casa. E não é um muro, é parede da edificação. Então, por isso que quando ocorreu um problema com uma, vai ocorrer com outras. Se você tivesse esses espaços entre uma edificação e outra, não, você podia afetar o muro, mas não afetava a casa. Então, você tinha essas possibilidades. Então, por isso que hoje em dia se exige que as pessoas elas tenham os chamados recuos de uma casa para outra, né? Além disso, você vê que quando a pessoa compra um terreno, eu comprei um terreno 12 por 30, ótimo. Então eu posso fazer a minha casa em todo terreno. Não, você não pode fazer em todo terreno. Por quê? Parte da sua casa você vai utilizar para via pública, ou seja, se você quiser, você faz um muro, mas obrigatoriamente você tem que fazer um recuo chamado de calçada, né? Ah, professor, então quer dizer que eu não compro somente do final da calçada, do começo do muro, para dentro. Eu compro o terreno todo. Você compra o terreno todo. E você, por uma limitação administrativa, uma imposição do poder público, você tem que fazer a calçada para as pessoas. E aí muita gente diz, como a calçada é minha, eu vou fazer do jeito que eu quiser, né? Aí, às vezes, vê no local, a pessoa fez aqui a calçada dessa maneira, e quer fazer do mesmo jeito. Não pode. Por exemplo, tem pessoas que colocam na calçada, para ela ficar mais bonitinha, um piso liso. Coloca na calçada um piso que é liso. Se uma pessoa cair, se um idoso cair, o que acontece na sua calçada? Ele pode te processar se uma pessoa cair na sua calçada? O que é que vocês acham? Pode. Pode. Muito bem. Porque a culpa foi da pessoa que colocou um piso para deslizar. Não é que tem que ser Exato. piso antiderrapante, se não me engano, alguma coisa assim. Exatamente. Tem uma série de limitações. Então, além de você ter que fazer, o dono do terreno ter que fazer a calçada, ele ainda tem que construir dentro de determinadas exigências.
Porque se tiver qualquer problema na calçada, a pessoa que está transitando pela calçada pode processar a pessoa que fez a calçada, ou seja, o dono do terreno. Aí a sua justificativa na justiça vai ser, eu botei esse determinado piso porque ele é bonitinho? Não pode, né? Isso daí não vai ser aceito. Você pode até alegar, não vai ser aceito. Então, por essas circunstâncias, nós temos que entender que, a partir do momento que nós vivemos em coletividade, nós temos que saber como viver em coletividade. Tem um espertinho, né, que faz a calçada, mas aí constrói o segundo piso, e o que é que ele faz no segundo piso, pessoal? Não acontece em Redenção nem a Carape isso, né? Esses espertinhos. Ele faz o segundo piso, e aí, a varanda do segundo piso, ele é aonde? Ela é em cima da calçada, né? Isso daí pode, pessoal? Também não. Eu não sei onde foi que eu vi, mas tem pessoa que constrói a escada do pavimento de cima aonde? Na calçada. Em cima da calçada. E não deixa nem a pessoa transitar. Isso pode, pessoal? Não pode, né? Então, é exatamente isso. Nós temos que ter em mente que nós temos que respeitar também o outro. E para me respeitar o outro, eu tenho que obedecer a esses regramentos que são estabelecidos pelo Estado. Então, daí surgem as limitações administrativas. Então, o que é a limitação administrativa? É uma imposição que o Estado ele baixa ou ele decreta, ou seja, ele ordena e que todas as pessoas vão ter que obedecer. Mas por que as pessoas obedecem? Porque tem ali uma situação de ordem pública. Ou seja, é uma questão pública que todos têm que obedecer. Porque foi baixado, foi determinado pelo representante da coletividade, que é exatamente o Estado. E percebam, mas ele está fazendo aí só comigo? Não, porque essa imposição ela é geral, é a todas as pessoas, tanto aquelas que fazem parte do Estado como aquelas que não fazem parte do Estado, todos têm que se submeter, por isso que ela é geral. Ela é gratuita, ou seja, o Estado ele não paga. Quem é que faz a sua calçada? É você. Quem é que mantém a sua calçada? Também é você. Então, geral, gratuita. Unilateral, porque o Estado determina e só cabe a você cumprir as determinações. E o Estado ele pode mandar em tudo? Não, ele só pode mandar de ordem pública. O Estado pode dizer como é que tem que ser a sua casa por dentro? Não. Se não tiver nenhum problema de segurança para a edificação, você faz a sua casa do jeito que você quer. Você pode colocar muito vidro, pouco vidro, pode colocar porta de metal, pode colocar porta de madeira, aí da parte de dentro é você que manda. Se você quiser fazer com arquiteto, fazer uma construção mirabolante, aí é você que sabe, contanto que ela seja segura, que ela obedeça às limitações exigidas pelo Estado. Certo? Então, e essas imposições, elas vão limitar o quê? O exercício de direitos ou de atividades. Geralmente, das pessoas. Mas por que elas acontecem? Porque elas visam o bem-estar social, ou seja, o bem-estar de toda a coletividade. Entendido? E aí você percebe, essa limitação administrativa ela é diferente das outras. Por quê? Enquanto a limitação administrativa ela vai ser uma imposição a todos, a ocupação temporária ela atinge a todos? Não. A requisição? Também não. E a servidão administrativa? Também não. A motivação de todas elas é diferente. Então, por isso que são modalidades diferentes, porque elas vão ser utilizadas em situações diferentes. Olha os objetos. Aqui não está tomando a propriedade da pessoa, está simplesmente regulamentando ou delimitando como é que a pessoa pode utilizar a sua propriedade. A propriedade continua com a pessoa.
Somente a utilização dessa propriedade é que está sendo regulamentada. É que está se explicando, é que está se organizando essa determinada utilização. Tá certo? Então você verifica que tem essas diferenciações. Entendido a limitação administrativa e a diferença dela das outras modalidades que a gente estudou até agora? Sim. Agradeço. Então, visto essas modalidades, vamos agora para a penúltima, né? Que é exatamente a modalidade do tombamento. E aí o que acontece, né? O grande problema da gente entender a modalidade do tombamento é porque no Brasil, você tem que entender que esse termo tombamento, ele é um termo de origem portuguesa, ele vem de Portugal. E aqui no Brasil, esse termo tombamento, ele pegou uma outra acepção, ou um outro significado. A ideia mais comum das pessoas de tombar é o quê? É quando cai, né? Algo que caiu, sim. É uma coisa que é referente a cair. Ser posto abaixo, né? Então você diz, poxa, tombamento, então quer dizer que o Estado ele vai quebrar, ele vai destruir os objetos? Não. Você tem que entender que lá em Portugal, local onde se preserva a memória do Estado português, onde se preserva os documentos portugueses mais importantes, é exatamente a Torre do Tombo. Vocês ouviram já falar desse local, a Torre do Tombo? Eu não. Pronto. Então, vocês podem pesquisar aí na internet a Torre do Tombo, em Portugal. Então, essa Torre do Tombo é o local onde se preserva a memória do Estado português. Por quê? Porque lá são preservados os documentos portugueses relevantes para a existência do Estado português e relevantes durante toda a sua história. Então, como a Torre do Tombo ela guarda a memória, então ela tem a ver com preservação. Então, o termo tombamento não é só essa situação de pôr abaixo, né? Também tem esse sentido de preservação. Então, sempre que você falar tombamento, você vai lembrar da Torre do Tombo e do sentido, da finalidade da Torre do Tombo, que é exatamente a finalidade de preservação. Tá certo? Você sempre vai ter essa ideia. E aí, o que acontece? Quando você vai nessa questão do tombamento, nessa ideia de preservação. Então, esse instituto dentro do direito administrativo, ele tem exatamente essa ideia de preservar. Mas aí, o que é que, dentro da coletividade, nós precisamos preservar? Então, essa preservação é do patrimônio público. E o que a gente considera patrimônio público, pessoal? Seria, professor, todo bem, né, do Estado, né, todo bem do Estado, aquele assim, que é verdade. Por exemplo, a Unilab é um patrimônio público, uma instituição pública, um patrimônio público, é todo bem do Estado. Certo. Mas o tombamento, o sentido de preservação, ele vem quando o quê? Quando esse determinado patrimônio ele tem alguma situação. E veja que a gente está falando de novo do quê? Na intervenção estatal na propriedade privada.
privada. Então, o que acontece? Ele tem a ver com aquilo que é propriedade privada e tem interesse do público, tem interesse da coletividade. Olha aí essa diferenciação, olha aí essa distinção, né? Então, nós estamos estudando a propriedade privada. Então, por que eu preciso preservar algumas propriedades privadas? É porque essas propriedades privadas elas podem ser importantes para alguma coisa. Por exemplo, um local onde foi feito momentos históricos importantes do país precisa ser preservados? Sim, professor. Então, você vê, por exemplo, aqui em Fortaleza, os locais onde funcionaram as assembleias legislativas do Estado, onde funcionaram o executivo estatal, eles são o quê? Preservados, porque ali é memória daquele determinado Estado. Tá certo? Então, você começa a verificar estas situações. Por isso que a gente coloca que essa necessidade de preservação ela só recai sobre patrimônios privados quando esses patrimônios eles têm uma situação histórica ocorrida neles. Quando você tem uma questão além histórica, você pode ter uma preservação que seja arquitetônica, porque o que acontece? Cada época tem a sua arquitetura. Se você visitar o centro de Fortaleza, você vai ver que o centro ele tem diferentes tipos de prédios. Mas tem, por exemplo, você vai visitar a Praça do Ferreira, os prédios da Praça do Ferreira, hoje em dia, são diferentes dos outros prédios que você vê na cidade. Por quê? Porque ele representa a arquitetura de uma época. Então aí, a finalidade ela é arquitetônica. Você pode ter determinados locais, por exemplo, se você, hoje em dia, pegar o Google Maps e for ao Museu do Louvre, o Museu do Louvre, que é um dos palácios, um dos antigos palácios dos reis da França, ele foi uma residência centro administrativa do rei da França que foi muito luxuoso. Mas esse rei ele não queria somente a edificação, ele também construiu um jardim. Jardim esse belíssimo, que ele colocou plantas exóticas. Ele constituiu um jardim que é belíssimo. E aí, você vai preservar somente a edificação ou você também tem que preservar o jardim? Você vai preservar o jardim. Mas por que você preserva o jardim? É por outro motivo. É por uma questão paisagística. Então, quando você tiver essas questões culturais ou questões históricas de um determinado povo, então você também pode determinar o tombamento ou essa preservação. Para fazer essa preservação. Então, você pode ter desses mais diferentes motivos. Porque você, na verdade, quer guardar a memória de um povo. Você quer guardar a história de um povo. Então, por isso que você faz o tombamento. Entendido? Bem, e o que é importante você entender? Então, o tombamento, primeiro de tudo, ele é um instrumento. Ele é um instrumento que ele reconhece esse patrimônio cultural, histórico de um determinado povo. E aí, o que acontece? Porque, veja bem, o tombamento é o Estado reconhecendo que determinada propriedade privada ela tem uma importância para o seu povo. E aí, por essas diferentes situações, né, culturais, históricas, mas o próprio Estado ele está dizendo que aquele patrimônio ele tem aquela determinada importância. E o que é que o Estado faz? Ele toma esse patrimônio? Não. Porque o Estado tomar patrimônio, aí é outra modalidade de intervenção, chamada de desapropriação. Então, o que é que o tombamento faz? Qual é a consequência que o tombamento gera sobre aquela determinada propriedade que foi tombada? O que é que vocês acham?
Eu acho que ele vai, tipo, limitar algumas funções, ou ao proprietário, por exemplo, se for um prédio, vai limitar, por exemplo, uma reforma para manter características estruturais. Eu acho que é mais ou menos assim, professor. E isso também está incluído. Então, os dois focos que você vai colocar nessa determinada propriedade é, primeiro, o intuito vai ser a preservação. Então, o Estado ele vai fiscalizar de uma maneira mais próxima como é que aquela determinada propriedade está sendo preservada. Se ela está sendo preservada da maneira correta ou se ela está sendo preservada da maneira errada. Porque assim como a preservação pode estar acontecendo da maneira correta, ela também pode estar acontecendo da maneira errada. Por isso que o Estado ele tem que estar fiscalizando. Porque o fato é, aquele patrimônio precisa ser preservado. Se ele não está tendo a atenção devida do proprietário, aí o Estado ele tem que intervir para que aquele determinado patrimônio, importante culturalmente ou importante para a história daquele povo, ele não se perca. Tá certo? Então, quando a administração pública ela decreta um tombamento de um determinado bem privado, de uma determinada propriedade privada, não quer dizer que ele está tomando o bem, não. O bem continua a ser da pessoa, do particular. Agora, a utilização, o uso dela é que não pode ser mais do jeito que o proprietário quiser. Ele tem que informar a administração pública e a administração pública ela vai fiscalizar se aquele patrimônio está sendo preservado da maneira correta. Porque se ele perceber que está tendo algum erro na preservação, se as pessoas estão sendo desidiosas, ou seja, não estão preservando da maneira devida, aí o Estado ele pode agir para fazer a preservação. Conseguiram compreender? Sim, professor. Por exemplo, eu não sei se vai ser vai ser próximo do que o senhor está falando. Lá na minha cidade existe uma vila de casas com uma identidade bem antiga, sabe? E uma tia minha já morou numa dessas casas, só que ela falava que ela não poderia fazer nenhuma obra, porque a prefeitura ela tinha feito algo lá, eu acho que talvez já nesse aspecto do tombamento, porque a prefeitura, a cidade queria manter a identidade dessa vila de casa, porque como ela tinha uma identidade bem antiga, né, um visual bem antigo, eles queriam manter aquilo na cidade, sabe? Tanto é que todo ano eles fazem, por exemplo, a pintura, toda a manutenção é feita pela prefeitura. Pintura, enfim. E a prefeitura está certa. Por quê? Para manter a memória, a história de um povo, você pode fazer o tombamento. Então, se os proprietários eles não fazem a preservação da maneira devida, o poder público ele pode ir lá e fazer essa preservação, sem problema nenhum. Tá certo? Então na verdade, o que deve ter acontecido nessa região aí que você falou, Raul, é o tombamento. Porque a prefeitura, para fazer a preservação de uma propriedade privada, ele só faz quando aquela determinada propriedade ela tem um tombamento. E aí ele já deve ter tido um ato anterior determinando o tombamento, e aí explicando o porquê do tombamento, e a partir daí é que você tem a situação. O grande problema que a gente tem nos municípios é porque, além de fazer o tombamento, ele podia também fazer um tour histórico, né? Ou seja, ele estimular também que tanto as pessoas da cidade, quanto as pessoas que estão visitando a cidade, eles saibam a importância desses monumentos históricos, ou dessas localidades, desses sítios históricos que tem dentro do seu município e explique um pouquinho da história do seu povo. E, consequentemente, a história do seu povo vai estar dentro da história do Estado, vai estar dentro da história do país e assim por diante. Né? Tem essa identificação cultural. Mas ela foi estabelecida exatamente dentro dessa situação. Quando eu falo isso, tem algumas pessoas, como elas estão conhecendo agora o Instituto do Tombamento, eles podem achar que é uma situação muito drástica, né? Poxa, então como é que o Estado ele vai ficar intervindo assim na propriedade das pessoas? No primeiro momento você diz, isso daí é errado. Né? Mas perceba que aquele bem que a pessoa tem, que ele é proprietário, ele não é igual aos outros.
Por quê? Porque ali aconteceu alguma coisa diferente, que está ligada à história ou à cultura daquele povo. Então, é exatamente por essa diferença, por essa questão excepcional, é que ele vai ter um tratamento diferenciado por parte da administração pública. Voltando, né? E vocês sabem que na administração pública só pode fazer alguma coisa em virtude de lei. Pois bem, por que o Estado, então, ele pode fazer esses tombamentos, ele pode fazer essas práticas de tombamento? É baseado exatamente nesse decreto, que é o Decreto-Lei número 25, de 30 de novembro de 1937. Tá certo? Então, essa autorização, ela continua a existir exatamente por conta desse Decreto-Lei número 25, ainda de 1937, que continua a perdurar até hoje. Se você analisar o decreto, você vai ver que o tombamento, ele pode ser voluntário ou compulsório. E aí algumas pessoas dizem, professor, qual é a diferença? Porque no tombamento voluntário, o proprietário em si, ele já pede para que aquele determinado local seja tombado. Ou seja, o proprietário pede e o Estado ele faz um reconhecimento. Assim como alguns proprietários podem ser a favor, outros podem ser contra. Mas mesmo que o proprietário seja contra, se for provada a importância cultural e histórica, o tombamento ele pode ser compulsório, ou seja, independentemente da vontade dos proprietários. E aí você pode dizer, professor, cada cabeça é uma sentença. Por exemplo, tem pessoas em determinadas cidades que sabem que a sua residência é histórica e ele tem alguns objetos da família que são históricos. Então ele pode converter as suas casas em museus. Se você vai para Minas Gerais, estados mais antigos, né? Até no Maranhão, você vê determinadas casas que foram convertidas em museus, onde os proprietários mesmos converteram. E aí você, para visitar, você paga uma taxa de R$5, mas se você tem uma taxa de R$5 e 100 pessoas visitam no dia, é R$500 que eles fazem, né? Então, pode ser uma forma de você explorar economicamente aquele local e preservar o local ao mesmo tempo. Então, por isso pode acontecer tanto de maneira voluntária como de maneira provisória. Perdão, compulsória. E o período do tombamento ele pode ser provisório ou definitivo, né? Vai depender também das circunstâncias. Porque o que acontece? Você pode ter algum bem móvel que seja preservado e ele se desgaste com o tempo? Pode. Que independentemente de você preservá-lo, ele pode se desgastar? Pode. Então, por isso que o tombamento ele também pode ser provisório ou definitivo. O mais comum é que esse tombamento ele seja definitivo. Mas isso não quer dizer que você só vai ter tombamentos definitivos. Você pode ter alguns casos em que você tenha tombamentos que são provisórios. Tudo bem? Vocês conseguiram entender o tombamento? Sim, professor. Sim, professor. Pois não, pode falar. Pode falar, quem quiser perguntar, pode perguntar. Não, eu só tinha respondido, né, de que sim, está entendido. Ah, tá certo. Então, para mim fazer o fechamento dessa parte da aula, tá certo? O que eu queria que vocês entendessem. Primeiro, são 6 modalidades de intervenção estatal na propriedade privada. Nós analisamos essas 5 primeiras, né, que são as mais simples. Eu queria que vocês entendessem as situações de cada uma e soubessem diferenciá-las. Ou seja, saber o que é que elas têm em comum e o que é que elas têm de diferente. E entender que as hipóteses de utilização de cada uma ela é diferente umas das outras. Tá certo? Esse é o ponto-chave. Por quê? Porque a desapropriação é a intervenção estatal que é uma das mais importantes. Por quê? Porque é a única que gera a expropriação, ou seja, a tomada do bem. Você pode ver que em todos os outros, o bem continua a ser do proprietário. Ele vai continuar a ser. Mas na desapropriação, você tem a tomada do bem. Então, por isso que ela tem uma atenção especial. E aí nós temos um aprofundamento, nós temos estudos mais aprofundados sobre a desapropriação. Por isso que nós deixamos uma parte da aula somente para estudar a desapropriação. Tá certo?
Então, diante dessa explicação, eu pergunto a vocês, alguém tem alguma dúvida sobre aquilo que a gente tratou até esse momento?